Oi, bora falar de Clube do Livro? Meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu resolvi falar de um clube do livro que está fazendo bastante sucesso. É o Hello Sunshine, criado pela Reese Witherspoon em 2017. Ela falou que teve a ideia de criar esse clube por conta do clube que foi criado pela Oprah, e a ideia dela é trazer livros de gêneros diversos, mas sempre tendo uma protagonista feminina forte. Bom, eu li poucos livros dentro da lista dela, mas eu queria falar de alguns deles em especial. Não vou passar toda a lista, porque senão vai ficar muito cansativo. E, claro, dar uma ênfase naqueles que eu já li. E por isso estou com o computador aqui e vou falando de alguns desses livros para vocês. Então ela começou em 2017, o primeiro livro foi no mês de maio, é Eleanor Oliphant, está muito bem. Ainda não li esse livro, mas ele vai trazer uma protagonista que tá, a princípio, solitária, mas ainda assim ela tá tranquila. Parece que ela sofre um certo bullying, um certo estranhamento das pessoas ao seu redor, até que ela vai encontrar outros dois personagens que vão dar força para ela. Ainda não li. Em junho a gente teve A Rede de Alice, publicado aqui pela Verus, e é um livro que vai retratar um momento histórico e uma rede de mulheres espiãs que realmente existiu na Primeira Guerra Mundial. Vai se concentrar em duas protagonistas em dois momentos diferentes. É um livro que eu tô doida para ler, mas ainda não tive oportunidade. Depois, em agosto, a gente teve O Jogo da Mentira, da Ruth Ware, publicado pela Roku. É a mesma autora de A Mulher da Cabine 10. Eu li, gostei, tem uma pegada aí Agatha Christie que eu gosto muito. Ainda não li O Jogo da Mentira. Ele vai trazer 4 amigas que têm um jogo que elas chamam de Jogo da Mentira. A ideia é transformar uma mentira em uma verdade. E 17 anos vão se passar e parece que uma dessas mentiras vai voltar aí para trazer incômodo para essas meninas. Depois a gente tem o primeiro livro que eu li, foi em setembro, o Pequenos Incêndios por Toda Parte, que chegou aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Nós temos duas protagonistas, duas mulheres fortes, duas mães que vão fazer de tudo para proteger seus filhos. São duas mulheres muito diferentes. Uma tá bem estabelecida numa comunidade, é a referência ali, uma mulher que tem uma vida perfeita, aquela típica propaganda de margarina, e a outra já é uma mãe solteira, cuidando da filha, viajando de lugar, uma artista que viaja em busca aí de melhores oportunidades. Mais segredos do passado vão surgir, vão embaralhar a vida dessas duas mulheres de uma forma bem interessante. Eu vi a série, gostei do livro. E a série, inclusive, foi protagonizada pela Reese. Depois nós temos em outubro As Regras do Amor e da Magia, um livro que eu tô curiosíssima para ler. É um drama com uma pegada aí sobrenatural. A gente tem uma mulher que é acusada de bruxaria porque ela ama o inquisidor. E aí ela joga uma maldição nas mulheres da família. Qualquer homem que se apaixonar por elas, que amar essas mulheres, ele vai estar condenado à morte. Depois, em dezembro, a gente tem A Outra Senhora Parrish, e esse é um thriller, também não li, veio para o Brasil pela HarperCollins. Em 2018, nós temos o lançamento de A Luz que Perdemos, que aqui no Brasil chegou pela editora Arqueiro. Aqui nós temos um casal que vai se conhecer na manhã do dia 11 de setembro, e depois nós temos aí o desenvolvimento deles ao longo dos anos. A ideia é discutir sobre o primeiro amor, porque eles vão ficar presos a uma situação e a uma possibilidade de romance que não necessariamente vai se concretizar. Será que eles são as melhores pessoas um para o outro? E eu acho que a discussão é toda em torno disso, né? Como é que a gente às vezes se prende a uma ideia de primeiro amor e acaba não aproveitando outras oportunidades na vida. E em setembro de 2018, mais um grande sucesso, Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu li essa edição do Clube Intrínsecos. Vou deixar a capa da edição comercial para vocês verem. Adoro essa história, é um thriller. Ele começa já com um corpo, então encontra um homem morto, e depois a gente pula para a história da Kia. A Kia é uma menina que foi abandonada aos 6 anos de idade, a família dela morava no Brejo, a família toda vai embora aos poucos, o último a deixá-la é o pai, e por isso ela cresce sendo considerada a menina do Brejo, esquisita, diferente, ninguém quer muito papo com ela. A primeira parte, muita gente não gostou porque ele é lenta, mas eu sou bióloga, então foi uma parte que eu achei
deliciosa porque aqui acaba se tornando uma historiadora natural. Ela vai observando, ela vai aprendendo sobre a vida, observando os animais, as plantas ali ao seu redor. Muitos anos se passam, depois ela é acusada de ter matado aquele homem que a gente viu no início da história. E a segunda parte, então, é todo esse julgamento. Eu imagino que todo mundo que leu esse livro acreditou que o final estava ali, após a decisão do julgamento. Então a gente tem mais alguns flashes da vida da Kia, mas há uma reviravolta ao final que eu nunca imaginei que aconteceria. Tô ansiosíssima para ver o filme, ele dá, se não me engano, ele tá para estrear e quero muito ver como é que vai ser o desenvolvimento da Kia nas telas. Adoro esse livro. O livro de outubro de 2018 foi As Coisas Como Elas São, publicado aqui no Brasil pela HarperCollins. Eu praticamente não ouvi falar desse livro, ele tem uma premissa tão interessante. Aqui a gente tem a história de uma família que nasce um menino que depois de um certo tempo diz se identificar como menina. A família acolhe essa nova filha e eles decidem inclusive mudar de cidade para proteger, porque eles percebem que a vida de um transexual pode ser muito difícil. E nessa nova cidade, ninguém conheceu o menino, conhece apenas a menina. Aí a gente tem o desenvolvimento da história. Queria muito ouvir falar mais desse livro, né? De entender o que aconteceu com essa menina, porque imagino que em algum momento ela iria se revelar como um transgênero, como uma transexual, e até do reflexo disso na família. Uma pena, não conhecia o livro e vou aí colocar na minha lista de desejados porque eu gostei muito da premissa. E em outubro ela também indicou Tudo pelo Amor Dele, que foi publicado aqui no Brasil pela Editora Única. Um thriller, vai falar sobre uma protagonista que vai se casar e vai se deparar com uma sogra que é extremamente manipuladora, muito tóxica. Parece que ela vai se envolver aí numa relação então que vai ser muito tóxica. E a definição dele é que é um livro perturbador, um thriller psicológico recheado de reviravoltas sobre um amor destrutivo entre Emily Adam e sua mãe. Gostei, também não ouvi falar nada desse livro por aqui e como eu gosto de thriller, já adicionei a minha lista também. O livro de novembro é Um Dia de Dezembro, publicado pela editora Bertrand. Ainda não li, mas por coincidência eu já tinha colocado esse livro na minha TBR do mês de dezembro. Eu nem sempre me lembro de colocar alguns livros específicos aí por conta de datas. Esse ano eu resolvi mudar isso. Coloquei em dezembro, nem sabia que ele estava na lista da Hello Sunshine. Eu comprei esse livro, apesar de não ser uma devoradora de romances, porque eu achei a premissa tão interessante. Uma menina tá no ônibus, ela não acredita no amor, ela vê um garoto no ponto de ônibus e se apaixona completamente por ele. Algum tempo se passa, ela é apresentada ao novo namorado de uma amiga e ela percebe que ele é justamente o garoto por quem ela se apaixonou nesse primeiro olhar. É uma premissa fofinha, eu acho que é fofinha. Claro que ela deve enfrentar alguns dilemas aí por se apaixonar ou por se achar apaixonada pelo namorado da amiga. E em dezembro eu vou fazer a leitura, venho comentar com vocês. 2019, o livro de fevereiro é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu ainda não li, só li um livro da autora. Já comentei com vocês que é tanto hype que isso acaba me afastando. Mas a série tá vindo aí. Me diga aí se você leu e se você é um dos fãs ardorosos de todos os livros da autora. Em março, a escolha dela foi Pela Noite do Tigre, que chegou no Brasil pela editora Darkside. Eu já li um livro da autora que é A Noiva Fantasma. Confesso que apesar de uma mitologia muito diferente, eu achei ele meio arrastado, uma história muito arrastada, tanto é que eu acabei me desfazendo na minha edição. E a gente tem uma história de fantasia também com uma pegada de suspense e mistério. A gente tem o pequeno órfão Rain acredita em sinais e em destino também. Antes de morrer, seu velho mestre lhe fez um último pedido, que ele encontre o dedo que perdeu em um acidente anos atrás, para que seja enterrado junto com o corpo. De acordo com essa crença folclórica, Rain tem 49 dias para restituir o dedo à sepultura. Caso contrário, a alma do seu mestre ficará à deriva. A bela Jinlin é uma moça talentosa que sempre se destacou, mas a vida não oferece muitas oportunidades para mulheres na Malaya dos anos 1930. É justamente ela que vai perceber que um cliente deixou um dedo amputado cair do bolso. E é quando a vida dos dois vai se juntar. Eu torço para que tenha um final feliz. Mas é uma edição belíssima da Darkside, essa pegada aí de sobrenatural
autoral que eu gosto muito. Em algum momento tenho certeza que eu vou acabar lendo. O livro de maio é Susan Não Quer Saber do Amor, que tem uma capa fofinha, chegou no Brasil pela editora Intrínseca. Eu sei que ele também veio pelo Clube Intrínsecos, mas eu não tive a oportunidade de ler. É um romance, parece aquele típico romance bem fofinho, com uma personagem que provavelmente está com o coração fechado, e surge no caminho dela justamente o amigo do irmão. Muitas confusões, imagino. O livro de junho é Rede de Sussurros, recebi esse aqui na caixinha do Clube Intrínsecos, também vou deixar a capa comercial para vocês verem. Aqui a gente tem um thriller que vem falar da questão do assédio nas empresas. O livro é focado em 3 mulheres que têm vidas aí bem diferentes, que se unem porque trabalham na mesma empresa. Até que o chefe delas, ele acaba sendo encontrado morto. E a partir daí a gente tem essa rede de sussurros, um movimento que começou nos Estados Unidos, falando justamente da questão do assédio das mulheres em empresas, trazendo uma discussão aí sobre a gente precisa mesmo ficar nesse mundo enlouquecido, abrindo mão de ser mãe, abrindo mão de ser esposa, de ser irmã, enfim, de ser uma mulher que vive solteira também, mas que tem os seus desejos, os seus sonhos, né? Tudo isso para se mostrar como uma profissional perfeita. O que é uma profissional perfeita? E como que a gente às vezes engole esse assédio, porque primeiro que é difícil a gente ser escutada, né? É o tipo de assunto que a gente pouco fala sobre o assédio que a gente sofre nas empresas. Gostei muito desse suspense, acho que a gente fala muito pouco dele. Eu gostei muito do livro, ele tem uma nota de 4 pontos no Scooby, eu dei 4.5, porque eu acho que é um livro que a gente precisa falar mais dele. O livro de setembro é o Método Fair Play para a Divisão de Tarefas Domésticas. Confesso que ele está na minha lista de desejados, porque por falar nessa vida atribulada, corrida, né, mulher geralmente tem aí vários turnos ao longo da sua semana, e é um livro que vai falar sobre a divisão de tarefas. Eu queria muito esse livro porque às vezes minha filha vai lavar vasilha, eu falo, não, filha, vai estudar. A gente vai tomando algumas atividades, porque rotineiramente a gente aprendeu que elas são nossas e que a gente deve dividir, né? Por que é só a mulher que tem que ter todas as tarefas domésticas sob sua supervisão? A gente precisa aprender a dividir. A gente não tem que contar com a ajuda das pessoas que vivem na casa com a gente, porque isso não é ajuda, é um compartilhamento de atividades que vão beneficiar todo mundo. Às vezes eu fico irritada quando alguém fala assim, nossa, meu marido me ajuda muito. Ajuda nada, né? A gente precisa dividir tarefas. Então, por isso que eu queria ler esse livro, ainda não tive a oportunidade, mas achei interessante a escolha dela. O livro de agosto é Os Segredos que Guardamos, que eu também recebi na caixa do Intrínsecos, mas esse aqui eu ainda não consegui ler. Fiquei curiosa porque eu quero muito ler o Dr. Zhivago. Não sei se eu já comentei sobre isso. É um livro que minha mãe fala muito dele. Então, eu tenho essa ligação com o Dr. Zhivago, mas ainda não tive oportunidade. E esse livro, ele faz justamente uma ponte com as questões que envolvem o autor de Dr. Zhivago. É uma obra russa que ficou proibida porque ele é considerado antipatriótico. De novo, a gente falando da Rússia. E é uma história que é narrada por mulheres fortes que lutam por seus ideais, famílias e desejos. Ainda não li, mas está aqui na estante, só esperando o momento certo. A ideia, na verdade, é ler primeiro o Dr. Zhivago, depois partir para essa obra, ver até que ponto há essa ponte entre esses dois livros. Mas eu fiquei curiosa por conta dessa premissa. O livro de outubro de 2019 é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Recebi essa edição também lá na caixa do Intrínsecos. Tá vendo que a caixa do Intrínsecos me trouxe um monte de livros aí do clube da Reese. E esse eu já li, adoro essa história. A gente vai falar sobre uma época de recessão nos Estados Unidos e de uma ideia de criar empregos, que foi a Biblioteca Cavalo. Então, 4 mulheres, elas vão sair divulgando os livros num local em que não se dá muita importância para isso. Mas são mulheres com histórias muito diferentes que fazem de tudo para levar bons livros para as pessoas onde elas estiverem, às vezes algumas delas em locais assim bem distantes. Então, daí a questão da Biblioteca Cavalo, e que vão sofrer bastante, porque uma sociedade que está ali isolada, que tem os seus níveis hierárquicos muito bem definidos, a gente vê livros começando a trazer algumas ideias aí para quem tá na base da pirâmide, não é muito interessante. Adorei essa história, queria muito que tivesse uma adaptação, porque ela é bem... Eu consigo visualizar uma adaptação muito bonita para essa história. E realmente essa parte histórica ela é muito interessante. A gente tem barragem que se rompe, atingido por essas barragens,
mulheres pretas que não poderiam estar na biblioteca porque existem bibliotecas para pessoas brancas e pessoas pretas, mas ainda assim que se juntam essas outras mulheres para falar de livros. Então, uma história que quem gosta de ler, eu tenho certeza que vai se encantar e vai se ver refletido ali em muitos momentos. O livro de março de 2020 tem uma capa belíssima que é Indomável. Eu não ouvi ninguém falando desse livro, fiquei encantada com a premissa dele. Há uma voz que anseia por algo mais dentro de cada mulher. Existe nelas um esforço constante para serem boas em tudo. Boas esposas, boas filhas, boas mães, boas profissionais e boas amigas. Elas esperam que todo esse esforço as deixe satisfeitas. Mas, ao contrário, elas ficam cansadas e sobrecarregadas. Observam suas vidas e se perguntam: as coisas não deveriam ser melhores? No entanto, aprendem a ignorar essa questão. Indomável ensina as mulheres a serem corajosas. Adorei a capa, fiquei curiosa, quero muito ler essa história. Já acabei de acrescentar, ela chegou ao Brasil pela HarperCollins, mas vi pouquíssimo falar dessa história, acho uma pena. Abril de 2020, a indicação foi A Pintora de Rena, um livro que acabou de chegar no Brasil pela editora Verus, que tem uma premissa interessantíssima. A personagem principal tem 17 anos, ela vai fugir de um casamento abusivo e ela vai parar em Jaipur nos anos 50. Ela vai se tornar uma artista de rena e ela vai se tornar também uma confidente das mulheres da alta sociedade. E com isso uma quantidade grande de segredos começa a circular ao seu redor. Mas o imprestável do marido parece que vai conseguir localizá-la, né? E aí, como que ela vai conseguir escapar desse casamento e desses laços? O livro acabou de chegar, tem uma capa belíssima e já coloquei na minha lista de desejados. O livro de maio de 2020 é a lista de convidados da Lucy Foley, que é um suspense. Eu recebi na caixa do Intrínsecos A Última Festa, que é da mesma autora, também um thriller. Não tive a oportunidade de ler, mas já ouvi muitos elogios. Quero ler, adoro thriller, né? Já tá aí na minha lista de próximas leituras. Depois de um tempo, a autora começou a incluir também nas suas listas livros jovem adultos. Então, no mês de agosto, a gente tem Espere Até Me Ver de Coroa, que é definido como uma apaixonante comédia romântica que navega a realidade complexa de uma protagonista negra, pobre e queer. E parece que a gente vai ter uma disputa pela coroa de rainha do baile de formatura. E em novembro de 2020 a gente tem Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs, publicado pela editora Alta Novel. O sol de Miami, o aconchego de uma cidade pequena da Inglaterra, a dor do luto, o término de um relacionamento não tão saudável e um romance para deixar o coração quentinho. Achei a capa fofa, romances quentinhos sempre são bem-vindos. E chegou no Brasil ano passado. Também ouvi falar pouco dele. Enfim, mais um jovem adulto na lista da Hello Sunshine. Em 2021, o livro escolhido para o mês de fevereiro foi O Sanatório, que chegou no Brasil pela editora Intrínseca. Com uma premissa muito diferente, alguém tem a brilhante ideia de escolher como lugar de casamento o prédio de um antigo sanatório. Os convidados chegam, parece que uma nevasca vai isolar esse sanatório, a noiva do irmão da protagonista vai desaparecer. Tô curiosíssima para ler, é um lançamento recente, chegou no Brasil esse ano, então mais um aí para você colocar na lista. O livro de maio escolhido é A Última Coisa Que Ele Me Falou, que também chegou na caixinha do Intrínsecos. Esse aqui eu recebi em parceria com o blog Coisas de Mineira. A resenha completa tá lá. É um thriller que vai trazer uma protagonista muito forte, que é uma madrasta, que acabou tendo aí como uma enteada uma menina que não gosta muito dela, porque a vida inteira essa menina teve o pai só pra si, mas de repente o pai desaparece. E aí elas começam a perceber que existem muitos mistérios para esse pai e elas vão ter que aprender a conviver, e essa adolescente ela vai aprendendo aí que mãe não é necessariamente aquela que dá a luz a gente. Apesar de todo o clichê da madrasta, elas também podem ser mães como qualquer outra. E essa especificamente vira uma mãe daquelas leoas para sua enteada. Adorei essa história e é um livro que também vai ser adaptado. Imagino que vai ser bem bacana porque eu já consigo também imaginar algumas cenas bem interessantes para ele. Tem um final agridoce, é a melhor definição que eu poderia ter, mas eu gostei muito desse livro. Dei 4,5 estrelas e favoritei. E em julho de 2021, o livro escolhido foi O Palácio de Papel, que chegou no Brasil pela editora Intrínseca. Ele também veio pela caixinha do Intrínsecos. E a gente tem uma escolha aí um pouco impossível, bizarra. Uma mulher vai ter que escolher entre o seu marido e o homem que foi provavelmente o seu primeiro amor.
Os personagens de O Palácio de Papel, uma trama repleta de detalhes sutis e impactantes, são confrontados por sentimentos absolutamente humanos e, diante do desejo, do amor, do medo e da luxúria, demonstrarão toda a sua complexidade. Bom, O Palácio de Papel foi o último livro, desde a última pesquisa que eu fiz, dos livros do Clube da Reese que chegaram no Brasil. Eu adorei conhecer o Clube da Reese porque eu li muitos desses livros sem saber que eram escolhas do clube dela. Muitos deles que vieram na caixa do Intrínsecos não seriam escolhas para as minhas leituras. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de fantasia, ficção, então eu acabo escolhendo muito, sempre ficando ali na minha zona de conforto. Às vezes eu tento sair da minha zona de conforto, mas é gostoso a gente ler um livro que a gente já sabe que vai gostar. Mas muitos desses livros foram experiências muito gratificantes, livros 4 estrelas, 5 estrelas, favoritados, que eu não teria conhecido se sempre ficasse ali na minha zona de conforto. Por conta disso, resolvi trazer o clube para que você também, às vezes, fique aí na dúvida de qual livro escolher, de qual sua próxima leitura, para ter uma fonte de novas ideias. E me diz aí, gostou de conhecer o Hello Sunshine? Já tinha ouvido falar do Clube da Reese? Já ouviu falar de outros clubes de livros ou de outros desafios de leitura? Bora conversar um pouquinho. Aproveito para te fazer muitos convites. Primeiro, para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para conversar comigo, para me procurar em outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter, também agora com o canal no Telegram. Vou deixar o link de compras da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link, eu vou te agradecer bastante e agradeço a companhia até aqui. Muito obrigada, te desejo ótimas leituras. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!